Boa noite a todos, queridos companheiros de estudo. Para quem não me conhece, eu sou o Sancler e é com grande prazer que, mais uma vez, através desse honroso convite da equipe do Centro Espírita Ibirajara, que eu me junto a vocês para estudar e aprender, um pouco mais sobre essa doutrina de luz, que tanto vem aclarar os ensinamentos do Mestre Jesus, nos guiar os passos. Então, com muita gratidão por essa oportunidade bendita, vamos fazer nossa prece para iniciar os estudos de hoje. Obrigado, meu bom Jesus, espíritos benevolentes que concorrem a nosso favor, aos mentores espirituais deste trabalho, desta casa. Obrigado por essa oportunidade bendita que temos de estudar, refletir, pois bem sabemos que são importantes ferramentas para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Sabemos ainda que também essas bênçãos do conhecimento nos configuram enorme responsabilidade e que, com o auxílio do alto, nós sejamos então capazes de fazer jus a tudo aquilo que já recebemos e que continuamos a receber, e que possamos fazer uso desses conhecimentos, colocando-os em prática, a fim de melhorarmos a nós mesmos e também auxiliar na evolução do próximo através dos nossos exemplos. Que os amigos espirituais possam fortalecer a cada um de nós, principalmente nesse momento tão delicado e tão difícil que passa o planeta Terra, mas na certeza de que não estamos sozinhos, pois temos Jesus no leme, na condução de tudo que acontece no nosso planeta. Assim, agradecidos por essa oportunidade, damos por iniciado esse estudo da noite de hoje. Então, meus irmãos, hoje nós vamos abordar as questões 963 e 964 do Livro dos Espíritos. Essas questões elas estão contidas na parte 4ª do livro, que trata das esperanças e consolações, mais especificamente no capítulo 2, penalidades e prazeres futuros. E as questões, elas estão inseridas lá no item intervenção de Deus nas penalidades e recompensas. Então vamos ver o que Kardec, na pergunta 963, inquire aos espíritos superiores. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? A resposta dos espíritos: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Então, nada é muito pequeno para a sua bondade.
A gente já começa por aí essa reflexão, meus irmãos. Como nós podemos perceber nessa resposta, Deus se ocupa de toda a criação, cuidando amorosamente de cada um de nós. E foi justamente por isso que Deus criou as leis que regulam o universo, que concorrem para a harmonia geral de tudo. Sendo assim, nem mesmo o homem mais perverso é abandonado por Deus. Como podemos lembrar, o que nos traz o Código Penal da vida futura, que encontramos lá no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. E o 20º item do Código Penal da vida futura, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, o guia, que por eles vela na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir. Então, nós podemos ver que Deus age constantemente e está sempre presente nas nossas vidas, Seja através dos seus emissários do alto, seja através da mecânica, de suas leis perfeitas, harmoniosas e que regem todo o universo. E Kardec continua aí as reflexões sobre o assunto na questão de número 964, perguntando o seguinte: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? E a maioria desses atos não são tão insignificantes para ele? A resposta: Deus tem suas leis, que regem todas as vossas ações. Quando há violação da lei, a falta é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para dizer, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Porém, traçou um limite. As doenças e frequentemente a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei. O mesmo acontece com todas as coisas. Então, Deus, não age como se estivesse, vamos dizer, assistindo ao Big Brother das nossas vidas, e fica lá sentado, nos julgando, apontando aqui o dedo ali para os nossos defeitos, e nos enviando castigos. Mesmo porque nós sabemos que Deus não é vingativo, Ele não dá castigos, Ele corrige, através de suas leis, como agentes de equilíbrio, como onde tudo está conectado, Sendo que desde a nossa criação, cada uma das nossas existências, elas passam aí a estar interligadas, E assim Deus, através dos seus agentes, aplica as corrigendas necessárias para que a harmonia e a justiça aconteçam, e não deixando de ser essa justiça a presença de Deus constantemente em nossas vidas, não é mesmo? E nós não podemos alegar o desconhecimento dessas leis, Como nós já estudamos na questão 619, em que Kardec pergunta o seguinte, vamos ler aqui, 619. Deus deu a todos os homens meios de conhecer a sua lei? A resposta: todos podem conhecê-la,
mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. E nós bem sabemos, né, aonde estão gravadas essas leis, né? Estão gravadas aqui na nossa consciência. E sabemos também que todas as almas, né, antes de receberem aí o seu corpo físico, elas são instruídas pelos benfeitores espirituais, né? Nós já viemos aqui com essa noção. Deus, ele se ocupa de cada um de nossos atos, sim, né? Através aí da ação das leis naturais que funcionam aí como agente de equilíbrio. Por exemplo, se violarmos os limites de suas leis através do excesso na alimentação, pode vir aí alguma enfermidade nos alertando, né, para esses excessos que nós cometemos. Não é aqui também Deus falando conosco através dos seus agentes para termos parcimônia ao nos alimentarmos, né? É algo automático, né? Já que as leis de Deus, elas regem todas as nossas ações, seja como espíritos encarnados ou desencarnados, né? E tudo no universo acontece sob a ação dessas leis naturais. E ainda, né, pela misericórdia divina, nós não ficamos relegados à própria sorte aí na observância dessas leis, porque constantemente Deus nos envia aí os seus servos de luz, né, para nos guiarem, nos inspirarem constantemente, né, se fazendo presente em toda parte através de suas leis e dos seus emissários do alto. Se nós analisarmos bem o capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, onde está inserido o Código Penal da Vida Futura, que inclusive nós citamos aí agora há pouco, encontraremos vasto material para que possamos nos aprofundar nesse assunto, onde estão elencados lá 33 itens no Código Penal. E aí eu achei inclusive interessante trazer alguns desses itens para complementar aí o nosso estudo. Vou ler aqui o quarto item. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal. Olha, atenção para essa parte. Conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. E avançando aí um pouco mais no oitavo item, o Código Penal, nesse oitavo item, ele traz o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Aqui, né, nós lembramos daquela máxima de Pedro, o apóstolo, que diz: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Isso está lá em Pedro 1, capítulo 4, versículo 8.
nos traz aí uma reflexão de que não há um determinismo, né? E que através aí das nossas ações no bem, as leis de Deus podem atenuar os nossos sofrimentos. O que também, né, é válido para o contrário, quando as nossas más ações agravam ainda mais os nossos sofrimentos. E por falar em determinismo, né, o item 11 do Código Penal da Vida Futura, ele nos traz o seguinte. Item 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Isso quer dizer que eu posso cometer a mesma falta que você, mas isso não quer dizer que nós dois, né, receberemos aí a mesma corrigenda por essa falta. Pois aí nós bem sabemos que as nossas faltas, elas também são atenuadas ou agravadas de acordo com aquele conhecimento, né, que nós já adquirimos das leis de Deus, como nos diz Lucas lá no capítulo 12, versículos 47 e 48. Vou ler aqui para vocês. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a prática e não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, para encerrarmos aí esse assunto, o último item do Código Penal, né, o de número 33, ele traz um resumo geral desses 33 itens do Código. Eu vou ler ele aqui. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo, mas nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, toda imperfeição, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. É como nos disse Kardec no comentário a essa questão de número 964, Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. E nós somos os próprios autores de nossa felicidade ou infelicidade futura, Nós somos algozes de nós mesmos. Deus, ele não vai precisar ficar nos apontando o dedo, nos julgando. O Sancler fez isso, então eu vou fazer isso com ele. Não, automaticamente, como a gente vê as leis da física funcionando assim,
uma perfeição, né? Porque, claro, fazem parte também das leis universais, das leis de Deus, né? Então, todas as nossas ações, elas vão gerar consequências que estão aí, né, de acordo com a lei de Deus, né? Elas vão ter que ser, né, se forem consequências boas, quer dizer, se forem nossas ações boas, que bom, né? A consequência poderá ser inclusive amenizar sofrimentos futuros que poderíamos ter. Mas se forem ações más, né, a gente pode agravar ainda mais os sofrimentos que às vezes a gente não está nem aguentando. Então, é muito importante, né, que nós nos vigiemos, né, vigiar e orar, né, vigiemos nossos atos, nossos pensamentos, que só depende de nós mesmos o nosso destino. E unidos, né, em oportunidades como esta de estudo, onde reavivamos mais essas necessidades, né, nós conseguiremos incutir em nós essa necessidade de constante reforma íntima, de constante melhoramento. É isso por hoje, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, que tenham tirado algo de proveitoso, né? E que os amigos espirituais, nossos mentores, possam nos auxiliar aí na nossa caminhada, né? Para que consigamos a cada dia mais aprender e principalmente a cada dia mais colocar em prática, né, cada um dos ensinamentos que recebemos. E assim eu me despeço de todos vocês, desejo a todos uma ótima noite de sexta-feira, um bom final de semana para todos. Um grande abraço.